Olá, meus coleguinhas, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje nós vamos trabalhar a matéria de matemática. Vocês vão abrir o livro na página 25 do livro de matemática. Nós vamos falar hoje sobre dezenas. Assim como eu tinha dito a vocês nos conteúdos passados, nós estamos em uma fase de intensificação. Todos os assuntos que estão sendo dados são assuntos, a maioria, que vocês já trabalharam, ou seja, assuntos que vocês já têm o conhecimento, certo? E a intensificação serve para, como o próprio nome diz, intensificar o conhecimento, né? Quem sabe vai aprender cada vez mais. E quem não conseguiu pegar, vai tentar pegar na intensificação, certo? Página 25 tem sistema de numeração decimal, dezena. Costumamos contar em grupo de 10. É provável que esse costume tenha surgido porque temos 10 dedos nas mãos. Muitas vezes, é mais fácil contar objetos organizados em grupos de 10 do que contá-los de um por um. E realmente, o que o livro acabou de nos dizer é verdade, É mais fácil a gente fazer vários grupos com 10 elementos e a gente vai conseguir contar bem mais rápido do que a gente contar elemento por elemento, Então, esse sistema decimal, ele já foi criado devido tanto às observações dos nossos dedos da mão e do pé, que é um grupo de 10 dedos, 10 elementos, como também por essa facilidade. E aí surgiu, as dezenas. Vocês já estudaram bastante sobre dezenas exatas, As dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50 até 90, Se eu digo que eu tenho 31 elementos, eu não tenho uma dezena exata. Eu tenho uma dezena, no caso 3 dezenas, e uma unidade. Então, não é mais uma dezena exata. A dezena exata é quando não sobram elementos, ou seja, não tem outra ordem, Não tem unidade, por exemplo, certo? Aí tem os exemplos, Tem os morangos, que de um lado ele está formado um grupo de 10 e do outro lado 4 unidades. Então, nós dizemos que esses morangos, a quantidade exata é 14 morangos, certo? Não é uma dezena exata. Aí tem os lápis, eles estão organizados em grupos. Tem 2 grupos de 10 e um grupo de 6 elementos. Então, temos 26 elementos, que também não é uma dezena exata, É uma dezena que sempre sobra. Ou seja, há 2 ordens. A primeira ordem e a segunda ordem. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Já na página 26, tem falando sobre o material dourado, que aí vocês já aprenderam a questão da classificação das casinhas, onde colocar o número, quem é dezena, quem é centena, quem é unidade, Vocês já aprenderam, tá certo? Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Assim como a gente vai seguindo. Quinta ordem, centena de milhar. Sexta ordem, a centena de milhar, certo? E aí, na página 26, tá mostrando para vocês a trabalhar o quadro das ordens, certo? Tem dezena e unidade aí, Tem os exemplos, aí vocês vão dar uma olhadinha.
E na página 27 tem falando sobre as dezenas exatas, né? Que elas vão de 10 até 90. Essas são as dezenas exatas, dezenas que não sobram, certo? Apenas uma ordem, que é a segunda ordem. Nesse caso aqui, há apenas uma ordem, que é a segunda. Aí, né? Depois da explicação, né, tem sempre a nossa atividade, né? A atividade do primeiro quesito. Esse primeiro quesito, meus amores, ele é um pouco complicado, porque ele vai precisar que você tenha uma boa observação, tá? Então, vocês vão agrupar os objetos de 10 em 10, né? Tem um grupo de bandeiras e um grupo de bolinhas. Então, vocês vão agrupar o grupo de 10 em 10. Então, vocês vão formar grupos de 10 elementos, tá? Aí, depois, vocês vão registrar no quadradinho, né, na casinha das ordens, quantas dezenas vocês encontraram e quantas unidades vocês encontraram, tá? Tanto no conjunto de bandeiras, quanto no conjunto de bolinhas. Agrupa de 10 em 10. O segundo quesito, né, vocês vão primeiro ordenar, escreva no quadro das ordens o número representado com o material dourado. Então, primeiro vocês vão dizer quantas dezenas tem e quantas unidades. Vou dar uma dica. Vocês têm que lembrar que barrinhas são dezenas. Então, se tem 4 barrinhas, eu tenho 4 dezenas. Se tem 5 barrinhas, eu tenho 5 dezenas. Se tem 8 barrinhas, eu tenho 8 dezenas, certo? E as unidades é sempre os cubinhos, tá? Os cubinhos, eles são as unidades. Então, tem o A e o B. É muito simples. Usando essa dica que tia Mica deu, vai ficar mais simples ainda. O terceiro quesito, observe o quadro de ordens e complete. Aí o quadro de ordem já está completo, tá certo? Tem 4 dezenas e 0 unidades. E aí vai ter perguntas A, B e C. Vocês vão observar o quadro e responder. Quarto quesito, complete a sequência adicionando de 10 em 10. Então, começou com 10. Depois do 10 é quem? As dezenas exatas. 10, 20, 30. E vocês vão sempre colocando mais 10, mais 10, mais 10 para completar a sequência de dezenas exatas. Quinto quesito, descubra o padrão da sequência. Depois, complete com os números que estão faltando. Então, observe. Começou com 130. De 130 foi para 140. Quanto foi adicionado? De 130 para 140 foi quantos, né? Quantas unidades foram adicionadas? Tá na cara que foi 10, né? 130 mais 10, 140 mais 10, 150. E aí vocês vão seguir até o 210. Sexto e último quesito, né? Vocês estão vendo aí o ábaco, tá? Que é um instrumento que é utilizado para fazer operações no sistema decimal, certo? Então, geralmente, essa questão do ábaco, ele é muito trabalhado para fazer cálculos. E não é diferente do material dourado. Vocês vão contar os círculozinhos e vão registrar. Por exemplo, na casinha da dezena, do primeiro círculo, tem dois círculos. Então, vamos dizer que nós temos 2 dezenas. E nas unidades, nós temos 1, 2, 3 círculos. Então, temos aí um número 23. 2 dezenas e 3 unidades, 23. O outro ábaco tem
Na casinha da dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 dezenas. E nas unidades tem 2 unidades. Então, eu tenho o número 72. 7 dezenas e 2 unidades, certo? E aí vocês vão seguir. Primeiro indique a quantidade de dezenas e de unidades que há em cada ábaco. Então, vocês vão fazer. E a letra B, escreva com algarismo o número representado em cada ábaco, certo? Pronto, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Assunto e atividade. Beijos e daqui a pouco tia Mica volta com a atividade de casa.